Paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui hoje, neste dia, nesta hora, começando algo que Deus colocou ao nosso coração, um projeto que se chama Bíblia Fácil. Talvez você tenha até mesmo curiosidade de aprender mais sobre a Bíblia, só que algumas coisas você não entende. Até tenta ler a Bíblia, porém não consegue entender algumas coisas. E nesse dia gostaríamos de ajudar os irmãos a poder entender mais a palavra de Deus, a poder compreender os mistérios de Deus, pois a Bíblia é um mistério. A Bíblia é algo que fala acerca de Deus, quem é Deus e quem é Deus para nossas vidas. Então, hoje iremos dar início a esse curso, ou estudo, ou até mesmo uma compreensão mais clara da Bíblia. Vamos começar a cada vídeo falar sobre cada capítulo da Bíblia de uma forma mais fácil, de uma forma de fácil compreensão para os irmãos que têm uma dificuldade de ler a Bíblia. Não precisa muitos cursos, mas sim o básico. Você sabendo o básico, você vai aprender em nome de Jesus. Amém? Você que então quer começar esse curso, abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, aonde vamos começar o primeiro vídeo falando desse capítulo. Irmãos, antes de começarmos a ler a Bíblia, precisamos entender que a Bíblia foi escrita por 40 homens inspirados pelo Espírito Santo. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés, quando ele sobe no Monte Sinai. O interessante é que pelos judeus, ou até mesmo pelo estudo, é conhecido os 5 primeiros livros da Bíblia como Pentateuco. Esse Pentateuco, conhecido também em Israel como Torá. Então o primeiro livro vai falar acerca da criação. Vamos começar a criação do mundo, a criação do homem, como entrou o pecado na terra, e aí, depois do pecado veio a arca de Noé, do dilúvio veio os patriarcas, e assim por diante. Gênesis é um livro que vai falar acerca da criação, é um livro que vai falar acerca dos mistérios revelados, ocultos, ou seja, que passou-se a Moisés, e Moisés escreve o primeiro livro de Gênesis. Então, o autor de Gênesis é Moisés. Aprenda isso. Antes de começar o curso, preciso que você me ajude se inscrevendo nesse canal, curtindo nossas páginas, comentando com seus amigos. Se você talvez precisar de alguma pergunta a mais, escreva no comentário que vamos fazer o máximo para responder. Amém? Gênesis capítulo 1. Vou estar lendo alguns versículos para que os irmãos entendam. No primeiro capítulo, o versículo 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Depois ele continua seguindo: E a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Algo interessante que você precisa aprender aí. Quando lemos o primeiro versículo, vemos o interessante: No princípio criou Deus os céus e a terra. Só que no versículo 2 diz: E a terra era sem forma e vazia. Há muito que aprender nisso. Do primeiro versículo para o segundo versículo, há um paralelo de anos. Há um paralelo de muitas coisas ali. Aonde muitos falam que até mesmo os dinossauros viviam naquela época. Mas que interessante é que os irmãos entendam. Do primeiro versículo já existia uma terra formada por Deus. Do segundo versículo, quando diz a terra estava sem forma e vazia, vamos aprender mais à frente, que quando Satanás, Lúcifer, foi lançado na terra,
ele caiu sobre a terra. E a terra teve um estrondo, teve um terremoto, que ela ficou sem forma e vazia. Amém? Ela ficou sem forma, vazia. E veja bem, e Deus agora começa a refazer a terra novamente. Porque no original da palavra certa, a palavra diz que a terra estava um caos. Então a terra já era formada. Quando Satanás cai sobre a terra com os seus anjos, aonde muitos cientistas dizem que foi o cometa Halley que destruiu os dinossauros, a Bíblia diz agora que foi a queda de Lúcifer que provocou isso na terra. Então Deus agora começa a formar a terra novamente. E ele disse no versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a terra era boa, e fez Deus separação entre as luzes e as trevas. Bom, então, irmãos, Deus disse, haja luz e houve luz. Pela palavra de Deus, Deus disse, haja. Do nada apareceu luz. Somente pela palavra de Deus. Veja que interessante. Deus começa a colocar tudo no seu devido lugar novamente. Quando ele disse, haja luz, a palavra diz, houve luz. E nisso Deus vai fazendo a luz e o dia, que era o dia, né? E chamou as trevas de noite. Fez separação. Isso foi o primeiro dia. No segundo dia, agora Deus vai formando a expansão dos céus. Ele vai formando, junta as águas, água, coloca ela no seu devido lugar, coloca a terra no seu devido lugar. No terceiro dia vai formando, e assim por diante. Mas veja que interessante. No quarto dia, Deus vai criar algo que se chama luminar. Duas luminares no céu. Uma para definir o dia e a outra para definir a noite. Isso foi o quarto dia. Veja que interessante. Quando lemos do primeiro dia até o quarto, não existia tempo. Não tinha um tempo de 24 horas igual temos hoje. Então não sabemos exatamente quanto tempo foi. Muitos falam, mas Deus criou o mundo em 7 dias. A Bíblia fala que Deus criou o primeiro dia, a luz e as trevas. Mas ele não estabeleceu o tempo. Ele só fez. Poderia o tempo ser muito prolongado? Poderia ser como se fosse 1000 anos para Deus, como se fosse 1000 dias? Não se sabe. Quando houve tempo, foi quando ele fez o sol e a lua. Aí houve-se um tempo de 24 horas, uma divisão. E nisso, os irmãos têm que entender. A Bíblia diz que Deus fez o mundo em 7 dias, lógico, no 7 ele descansou. Mas não quer definir quanto tempo tinha esses dias. Não quer definir quanto tempo tinha, não quer definir o tempo, Deus criou para o homem. Porque Deus é eterno. Amém? Quando lemos agora que Deus criou, para resumir, irmão, Deus criou tudo no seu devido lugar. Irmãos, agora, veja bem, no quinto dia agora, Deus, pela sua palavra, começa a criar as aves, os répteis, os animais da terra, as baleias do mar, e disse, frutificai e multiplicai, e enchei as águas nos mares, as aves se multipliquem e frutifiquem a terra. Isso foi o quinto dia. Mas algo interessante vai acontecer no sexto dia. Deus vai começando a criar os animais da terra, os animais domésticos, os animais ferozes, as bestas feras. Mas o versículo 26 de Gênesis capítulo 1 diz, e disse Deus, façamos o homem
a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre os animais da terra e todos os répteis que se movem sobre a terra. Amém. Mas veja que interessante. O texto diz, façamos o homem à nossa imagem. Então Deus não criou o homem sozinho. Poderia, se fosse somente Deus, dizer, olha, fez Deus o homem. Mas o texto diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando lemos essa passagem, dizendo façamos, vamos entender que foi Deus, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A Trindade estava envolvida na criação do homem. A Trindade não estava envolvida na luz. A Trindade não estava envolvida nas águas. A Trindade não estava envolvida nos répteis, não. A Trindade estava envolvida no homem. Porque o homem foi em especial para Deus. Que o próprio Deus formou o homem. Só que o interessante é que fala a nossa imagem e semelhança. Muitos vão dizer, mas eu não sou feio porque Jesus diz que eu sou imagem e semelhança dele. Não. É a mesma coisa que você olhar um pai, o filho dele, ele não é igual, mas tem a imagem do pai. É semelhante ao pai dele. Ele tem uma representação, tem uma fisionomia, tem algo ali. Por quê? Isto é a imagem. Cada um que foi criado tem uma imagem, tem uma fisionomia, mas tem uma imagem, uma semelhança de Deus. E veja bem, e disse, domine sobre os animais, ou seja, o homem foi criado para dominar os animais na época que Deus fez o jardim e colocou o homem. A Bíblia diz agora o texto que criou macho e fêmea os criou. O primeiro versículo, o primeiro capítulo de Gênesis é isto. É a criação, em resumo de tudo, do primeiro ao sexto dia. Ao primeiro capítulo. Do primeiro ao sexto dia, Deus então criou. É a mesma coisa que você for ler o primeiro capítulo, é a mesma coisa que você ler um resumo de uma história de tudo. Então você pode ver que no final ele fala assim, e ele criou macho e fêmea. Então depois do capítulo 2 em diante, Deus vai explicar como ele criou a mulher, o que aconteceu no Jardim do Éden, o que vai acontecer depois. Amém? Isso é interessante entender. Então, vai ver como o homem foi formado também, algo interessante. Esse foi o primeiro capítulo, que aprendemos um pouco, esforçamos um pouco do básico para você entender. Que tem muitas coisas que é mistério, isso é com o decorrer dos anos que você vai aprender. Amém? Mas talvez a sua vida, talvez está igual um pouco a essa terra. Sem forma, vazia. Talvez você fale, mas antigamente a minha vida é como a outra terra. Era cheia, tinha alegria. De repente, do nada, alguma coisa aconteceu, ficou sem forma, ficou vazia. Mas fica tranquilo. Deus do nada vai dizer, haja luz. Ou seja, vai agir. Tudo vai voltar ao lugar novamente. Só basta você esperar e confiar. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. Espero ao máximo ter te ajudado o mínimo possível. O primeiro capítulo desse vídeo. Do segundo em diante, vamos mergulhar na Bíblia, aonde tem 1189 capítulos. E eu creio que nós vamos viajar muito ainda. Alguns vídeos vão ser feitos por partes, mas tudo para melhorar o seu entendimento sobre a Bíblia. Amém? Inscreva no nosso canal, visualize enquanto você puder, compartilhe, comente e assim Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém?